o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Ser feito, amém? Bom, eu convidei o Raul para poder consagrar as ofertas, mas aí ele me pediu que eu lesse isso daqui, porque se ele for falar, ele chora, né? Ele chora muito, e o lenço hoje também pouco. Mas vamos aqui. Então tá. Pode descer sem medo, né? Então tá, pode descer sem medo. Ó Senhor Jesus, né? Antes de agradecer os dízimos e ofertas, gostaria de contar uma história de uma mulher que reunia com os irmãos em uma casa muito simples, onde portas e janelas eram de vidros antigos, vitrais antigos, e não tinha piso, mas gastos pelo uso e o tempo. Quando olhamos para o teto, laje não víamos. Vimos as telhas de amianto, as cadeiras eram daquele tipo de bar, de plástico. De plástico puro em época de chuvas. Se fosse muito forte, a água entrava abaixo, onde essa mulher pregava aos irmãos. E no verão, é isso mesmo? Meus olhos estão enchendo d'água aqui, deve ser alguma coisa, né? No verão, o calor era tanto que tinha ventilador para os irmãos, mas para ela não tinha. E ela ficava enxugando o suor com lenço de papel, mas dentro dessa humilde casa, uma coisa lhe existia: Deus. E ele, vendo a seriedade desta mulher e como ela ajudava aqueles irmãos, ele resolveu agir em seu favor. Então, ele sonhou isso? Aquela humilde casa no chão, né? Jogou aquela humilde casa no chão, e Deus agiu assim. Naquela localidade, fez uma essa de 2 andares. Essa que nós estamos nela, viu, irmãos? E agora, até galeria tem as janelas e portas, né? Vocês estão vendo aí? De blindex, né? Vocês estão vendo que o negócio ficou bom. Janelas e portas, e agora de blindex. O chão agora é de carpete, o teto agora é de gesso, com luminárias lindas, né? Que até mudam de cor. Muda mesmo ali, né? Tem um charmezinho lá fora para as noivas também, né? As velhas cadeiras deram lugar às poltronas almofadadas. Com a chuva, essa mulher não precisava preocupar, pois a água ali, não vou preocupar, viu, irmãos, porque a água aqui não vai mais entrar, e no verão os seus lenços podem aposentar, né? Pois o ar-condicionado existe para todos nesse lugar, mas com todo esse conforto que Deus proporcionou a ela e aos irmãos, o seu gasto com despesas aumentou muito. E com isso, essa mulher guerreira conta com os dízimos e as ofertas de vocês, irmãos, para manter essa casa linda e continuar esta obra. Deus é bom e que Ele abençoe a cada um dos irmãos. Te amo e te devo muito. Eu também te amo e te devo muito. Amém? Isso é o pedido do Raul. Amém? Vou guardar, né? Aleluia. É isso aí, irmãos. Que você possa, assim, lembrar, né? Da onde a gente estava e da onde a gente está. A gente trabalhou muito e ainda está trabalhando. E a gente, muitas das vezes, a gente atendeu muitas pessoas. Graças ao Senhor que não falta amor no coração da gente. E eu atendo as pessoas debaixo da escada, dentro do meu carro. É fora de carro, não chega a ser assim uma, né? Quando a pessoa é mais cheinha, não cabe, mas a gente fica a porta aberta e resolve.
Eu não ligo muito para esse negócio, não. Mas o nosso negócio é cuidar das pessoas. Mas eu ouvi durante muito tempo as pessoas quererem vir e tinha uma certa dificuldade com o ambiente, com a localidade. E há muito tempo atrás o Senhor, Ele colocou no meu coração um sonho. E eu até conversei com os meninos que cada vez que eu estou aqui em cima, para mim eu estou aqui segurando e empurrando um carrinho de bebê. Para mim é um carrinho de bebê isso aqui, porque o sonho que Deus me deu era um carrinho de bebê, era um negócio comprido com um negócio puxado. O negócio puxado é a galeria, onde tem lá, aqueles negocinhos lá. E o Senhor falou comigo que Ele ia fazer através de pessoas e que Ele enviaria pessoas de longe para nos ajudar. E que eu podia quietar o meu coração porque era para eu cuidar como uma mãe cuida dos filhos. Não é? E aqui tá, a minha filha ela sempre falava, seu mãe, e a casinha de bebê? Ela sempre falava, mãe, e o carrinho de bebê? E o carrinho de bebê está aí, né? Então, meu coração mate quando, assim, as pessoas falam, principalmente o Raul, que, né, quando ele veio e pegou a gente assim, né? Uma vez a gente viu um momento muito delicado aqui, o rio, né? Deu um probleminha para a gente ali fora, entrava uma certa água ali. E agora o Senhor nos permitiu dar uma melhorada. Vocês podem ter certeza que tudo que entrar, nós estaremos investindo aqui. E investindo com o mesmo nível de seriedade que a gente investiu até aqui. Né? Eu tenho 50 anos de idade, faço agora em novembro. Eu tenho mais de 22 anos de ministério. E nesses meus longos anos, eu sempre tive o temor do Senhor e eu gosto muito, 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 muito da fidelidade. E a fidelidade ela tem que ser primeiro com o Senhor. Graças ao Senhor até hoje, nunca voltou um cheque que eu tenha assinado em nome da Igreja Evangélica Fanuel. Porque eu entendo o que isso significa. Então, assim, eu queria muito que eu queria que você ficasse de pé agora e que você já orasse comigo, sabe? Eu fiquei assim, jubilosa. Se esse negócio tivesse chegado na minha mão no dia da inauguração, eu teria passado mal, não ia dar conta de ler, não. Porque no dia da inauguração eu estava assim, uma soma de emoções, assim, que na hora que eu fui descer do carro, eu nem dei conta, né? Mas a gente passou uns momentos legais, assim, que as pessoas me chamam muito para fazer casamento. Inclusive, nós vamos fazer um agora dia 20, aqui, né? E as pessoas nos procuravam e falavam, você faz meu casamento? Eu falei, faço. Quando via, né, que eu cuidei de muita gente na Igreja Batista do Tirol, trabalhei lá 7 para 8 anos, e as pessoas me conheceram lá e depois vim aqui, e eu pensava que eu pastoreava num lugar semelhante àquele. E quando chegava aqui, falava, mas você faz meu casamento lá? Eu falei, faço. E outros saíam procurando localidades para a gente fazer o casamento, né? E agora, a gente procurou atender, nessa construção aqui, a gente procurou atender inclusive isso, né? Poder trazer um conforto para as noivas, os filhos. Aqui tem muitas jovens que vão se casar e permanecer casados, amém, irmãos? E a gente pensou nisso, está assim, preparando um lugar bacana para estar recebendo os irmãos. Então, eu queria que você fechasse os olhos agora e orasse para que Deus provê esse recurso, como Ele sempre proveu, que Ele possa assim, estar gerando recursos para você, para que você possa, assim, né? Eu fico feliz demais, né? A Beth fazendo um monte de coisa. Eu lembro quando a Kátia falou assim, pastora, Deus colocou no meu coração da gente trabalhar com reciclado, para a gente pagar esse terreno. Tanto que já foi criticado, mas o terreno está pago, a obra está aí. Para a glória do Senhor. Deus usou pessoas simples, como você, como eu. E está aí, né? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem trago sobre o nosso coração um comprometimento, Senhor. Antes e acima de tudo, de olhar qualquer coisa, olhar para o Senhor. E esses são dias, Senhor, em que a nação brasileira, por que não dizer o mundo inteiro, passa por uma necessidade, por uma restrição financeira, por uma crise. Mas a tua palavra diz que dos seus o Senhor cuida. Senhor, e nós cremos nessa palavra. Senhor, assim como o Senhor supriu o profeta Elias e mais 7.000 profetas, quando ficaram 3 anos e meio sem chover em Samaria. Senhor, o Senhor supre os seus. Aqueles, ó Deus, que plantam, aqueles que semeiam, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. Senhor, então, para esses que têm tido coragem de semear, para esses irmãos que têm tido, assim,
a certeza da liberação no coração de ofertar e de dizimar e de acompanhar, ó Deus, esse trabalho. Senhor Jesus, muito obrigado. E que o Senhor dê sobre a vida deles essa porção a mais, para que eles possam compreender a importância, Pai, a cada dia de estar fazendo a parte que lhe é devida como servo, de ofertar e dizimar para a manutenção da sua casa, em nome de Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Pode sentar. Agora nós vamos compartilhar a palavra. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos visitando. Lá atrás tem um casal, amigo meu, que eu fiz o casamento deles há muito tempo, que é Fernando e Rogério. Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindos, volte sempre. Está aqui o pessoal que é amigo do Beto. Beto não veio hoje, né? Mas Deus abençoe vocês. Obrigada por vocês terem vindo. A porta está aberta e quando quiser voltar, voltem, tá bom? Enfim, a todos que estão aqui, sejam bem-vindos. E quarta-feira a gente tem reunião às 20 horas, né? Sexta-feira nós temos reunião de estudo da palavra às 20 horas também. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Obrigado por estar aqui. E Deus é bom. Amém? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o chamado. Amém? Pergunta para esse irmão que está do seu lado assim, você lembra quando o Senhor te chamou? Vou te dar 30 segundos para você responder para essa pessoa. Né? Aí você pensa assim, mas chamado como? Porque tem gente que chega para mim e fala assim, até hoje eu não entendi meu chamado. Eu não sei para que eu fui chamado. Ora, pois, você foi chamado para servir o Senhor. Amém? E você foi chamado para servir o Senhor e de uma forma excelente. Agora, o grande X da questão é se você teve, de fato, a compreensão desse chamado. Por quê, irmãos? Pelo seguinte, tem pessoas que nasceram em um berço evangélico e habituaram a ir às reuniões, aos locais de reunião, ou nas igrejas, ou nos templos, até na igreja católica. Ia na missa de manhã, porque o pai, a mãe, ou a avó, ou o tio, ou o avô levava os meninos na missa de manhã. Mas ia lá como um ritual. Pegava ali aquela liturgia, repetia, o padre dava a bênção e todo mundo ia embora. Cresceu assim, casou assim e vive assim. Não é diferente do que acontece hoje no meio evangélico. Existem pessoas que são evangélicos, ou congregam, ou reúnem, porque trazem isso em uma bagagem de tradição. Porque os meus pais congregam, porque os meus tios me levam na igreja. Não é? Porque a minha mãe é crente, meu pai é crente, dentro da barriga da minha mãe eu já era crente, e eu nasci, me consagraram na igreja, e eu não tive a oportunidade nem de experimentar o mundo lá fora, graças a Deus, mas alguns não gostam muito disso. E aí você pergunta para a pessoa, mas se você tem um chamado? Não, eu sou crente porque meu pai e minha mãe me levavam na igreja, eu continuo na igreja. Deixa eu contar para você uma coisa, dificilmente você vai ter prazer na sua vida cristã. Dificilmente você vai galgar degraus na sua vida espiritual. Por quê? Porque caminhar com seus pais, caminhar com seus tios, caminhar com seus avós, ler a Bíblia de vez em quando, cantar alguns hinos evangélicos, não é o passaporte para você entrar no reino, não. O passaporte para você entrar no reino é você ter a experiência do seu chamado. É você entender o que Deus fez quando Ele te chamou. Por quê, irmãos? Ontem eu trouxe uma palavra de 14 minutos para os jovens aqui. E eu me comprometi e eu estou aqui fazendo um apelo. Eu falei sobre um pouquinho assim, sobre a segunda besta. A primeira vai emergir do mar, a outra vai emergir da terra. A que vai emergir do mar nós sabemos que era virada do mundo gentílico, mas a segunda ela vai emergir da terra, do povo cristão, o povo que conhece a palavra. E eu me comprometi em sequenciar, porque nós falamos sobre o 666. Né? Abrimos um lequezinho e começamos a falar. Tinha uma pastora ali que eu vi assim, que ela recebeu a palavra no Espírito.
E aí eu fui para casa com aquele negócio, e eu tenho, assim, sede de poder compartilhar isso com os irmãos. E eu até preparei uma boa parte disso para poder estar falando com os irmãos, e eu fui orar. E o que eu falei na escola hoje de manhã, se o Senhor permitir, eu estarei falando sobre isso. Mas eu estava orando lá em casa, e nem todo mundo nem nasceu de novo. Por que nem nasceu de novo? Porque, queridos, você e eu precisamos entender que o fato de nós acompanharmos algumas pessoas, ou o pai, ou a mãe, ou o avô, ou o tio, frequentar cultos ou reuniões evangélicas, isso não é o passaporte para você entrar no reino, para você ser salvo, não. Mas o seu chamado, você ter ouvido Deus te chamar para caminhar com Ele. Isso é que faz a diferença em toda a sua vida. Porque se você não tiver ouvido esse chamado, você não tomou a decisão. Se você não tiver tomado a decisão, eu preciso te informar de uma coisa. Você não é filho de Deus. Por que você não é filho de Deus? Porque na tua Bíblia e na minha Bíblia está escrito que todos aqueles que creram nele, invocando o seu nome, ele dá o poder de ser chamado filho de Deus. E quando eu creio, não é como diz a Igreja Católica, como diz o hinduísmo, não. Porque existem muitas religiões, mas Jesus não é religião. Amém? Ele não te chamou para você ir para a igreja X ou para a igreja Y. Ele te chamou para você ir até Ele. E esse chamado de ir até Ele muda tudo. Por que muda tudo? Porque você foi até Ele, você recebeu a vida. Que é o Espírito no teu espírito que te regenerou. E essa vida que entrou no seu espírito é o seu DNA. A palavra do Senhor lá em Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, congregar, porque seu pai congrega, não vai mudar a sua vida, não. Ler a Bíblia de vez em quando, esporadicamente, não vai mudar a sua vida. Há uma necessidade de nós termos consciência, convicção, se nós ouvimos o chamado do Senhor. Porque esse chamado te chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida ali. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós andávamos de acordo com o curso desse mundo. Mas a partir do momento que Ele nos deu vida, essa vida que entrou no meu espírito, eu aprendi a ouvir Deus falar comigo. A partir daí, você é filho de Deus. Agora, se você aderiu a um costume, né? Você tem um costume, qual costume? Eu tive um costume de levantar de manhã, ir para a escola dominical, depois voltava, depois ia na reunião da noite. Eu tive o costume de ler alguma coisa. Mas você não teve essa experiência de nascer de novo, na hora que Satanás te ofereceu um punhado de coisas, pelo fato de você não ter nascido de novo, você vai ceder. É por isso que nós vemos hoje a quantidade de pessoas desviadas. Ah, mas fulano era cheio de Deus e desviou. Quem é cheio de Deus não desvia. Pastora, deixa eu te contar uma experiência, deixa eu te contar um negócio. Ser cheio de Deus é ser cheio do Espírito de Deus, é ser cheio da vida de Deus no Espírito. Quando uma pessoa é cheia da vida de Deus no Espírito, é porque ela cresceu espiritualmente. Se uma pessoa cresce, não tem jeito de diminuir não, irmãos. Vocês entendem ou não? Eu nasci com 42 centímetros, eu cheguei a 1,47 m. Se eu decidir que eu vou voltar a medir 42 centímetros, não tem jeito. Eu já cresci. Então não tem jeito de eu diminuir. Se você um dia foi cheio de Deus, a tendência é você continuar cheio. Agora, se tudo aquilo que você fez no passado te reportou hoje a uma vida pior, aonde o pecado passou a predominar, deixa eu te informar uma coisa. Você estava levando uma vida na alma. Todo aquele prazer momentâneo era a sua alma.
Porque é muito bom ouvir música gospel, não é, gente? E diga-se de passagem que o povo está tendo um bom gosto agora, não é? Então você fica em êxtase. Fica em êxtase. E eu falo isso com propriedade, viu, irmãos? Fica em êxtase. E levanta a mão e chora e deita. Alguns choram em línguas. Sapateja, relampeja e pega fogo. Depende do fogo. Depende da língua que você fala. Por quê? Porque na sua Bíblia e na minha está escrito que aqueles que oram em outras línguas edificam a si mesmo. Então, se você foi edificado pelo Espírito, você permanece edificado. Não tem como você ter sido edificado ontem e hoje é um retrocesso na sua vida. Amém ou não? Eu estou te dizendo, irmãos, que eu sou um espírito, tenho uma alma e moro em um corpo. O meu espírito é a forma para conter Deus. Porque Deus, ele é espírito. E ele me fez para recebê-lo como vida. Antes de nós termos a experiência de recebê-lo como vida, recebemos Satanás como morte. Tornamos-nos mortos e passamos a pecar. Porque uma pessoa chamada pecado vem morar em nós. Então, deixa eu te contar uma coisa. Quando agora eu nasci da barriga da minha mãe e do meu pai, né? Eu nasci da carne. Se eu nasci uma só vez, eu não vou ter experiência com Deus. Mas se eu nasci dos meus pais e eu nasci de Deus, eu vou ter experiência com Deus. E essa experiência, ela é primeiro no meu espírito. Essa vida, ela entra no meu espírito. Quando essa vida, ela entra no meu espírito, o meu espírito, que é a luva, que é a forma para conter Deus, esse espírito torna um espírito vivo. Por quê? Simplesmente porque a vida de Deus entrou nele. Agora esse espírito, ele está vivo. Porque esse espírito está vivo, algo dentro de mim me puxa para Deus. Mas eu tenho uma alma. Mente, vontade e emoção. O que eu penso, o que eu quero e o que eu gosto. Óbvio que durante toda a minha vida eu andei de acordo com o que eu pensava, com o que eu queria e com o que eu gostava. Mas agora eu nasci de novo. E na medida que eu caminho em crescimento de vida, as minhas faculdades vão sendo definidas. Eu começo a ficar parecido com meu pai, porque eu nasci de novo. Aquilo que eu gostava muito, que o meu pai não gosta, eu começo a desgostar. Por quê? Porque a vida do meu pai vai crescendo em mim. E aquilo que é morte vai sendo eliminado. Agora, nós precisamos ver uma coisa. Se eu e você... quero que você vá comigo lá para Mateus. Abre sua Bíblia em Mateus. Mateus 4. Nós vamos conversar um pouquinho aqui. Mateus, capítulo 4. Eu estava estudando, irmãos, Apocalipse, capítulo 13. Confesso aos irmãos que eu fiquei chocada. Chamei a minha irmãzinha e falei assim, deixa eu te falar. Eu vou marcar um congresso. Interno. Ninguém de fora. Interno, aqui, ó. Quanto você vai pagar? Nada. O único preço que você vai pagar é a disponibilidade de estar aqui. Para que aprendamos a palavra. Para a gente estudar, são duas bestas. Mas para entender isso, eu tenho que estudar Daniel. Para eu estudar Daniel, eu vou encontrar um tanto de coisa lá. E aí eu comecei a ver e falei, então, de acordo com o que nós estamos vendo, e de acordo com o que está escrito na palavra, já está entre nós. Nós temos que ser edificados para que nós não sejamos enganados. E veio dentro do meu espírito uma necessidade de trazer um alimento mais sólido para a igreja, pelo menos para a liderança. Amém ou não, irmãos?
Então, ore nesse sentido. Ore nesse sentido. Porque eu creio que esse é tempo do Senhor trazer luz mesmo. E a luz do quarto dia. Para que a gente possa frutificar. Amém? Mateus capítulo 4, nós vamos pegar aí a partir do versículo 18. Nós vamos falar do chamado do Pedro. Que diz assim, o Pedro e o Tiago, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pronto. Aqui tá bom. Vamos pensar no que aconteceu aqui. Tiago, o irmão do nosso colega Pedro aqui. O que nós... Tiago não, André. O André é irmão do Pedro. Por que eu falei Tiago? Né? O Pedro e o André. Eles estavam trabalhando porque eles eram pescadores. Viviam da pesca. E de repente, o Senhor chegou para eles e falou só isso aqui. Irmãos, o Pedro, ele era experimentado na área da pesca. Ele era dono de empresa pesqueira. Ele tinha pessoas que pescavam para ele. De repente, chega alguém e fala assim, vem. O Pedro, ele era muito eloquente. O Pedro, na sua vida natural, ele era muito falante. Mas o que você percebe aqui na vida do Pedro e na vida do André? Houve um chamado, penso eu, que no espírito deles, eles perceberam uma voz, um clarão, algo diferente de todas as outras vozes. E essa voz fez a diferença na vida deles. Fez a diferença por quê? Porque eles largaram as redes e foram. Você não vai ver em todo o contexto bíblico o Pedro falando assim aqui. Alguém toma conta das redes, coloca isso aqui no lugar para mim. Aquele clarão, aquele chamado, aquele brilho, ou aquela luz, ou aquela voz, ou aquele impacto daquilo que Jesus falou, fez com que Pedro não ouvisse outra coisa senão aquela voz. Eu estou falando disso nos nossos dias, irmãos. Eu estou falando de algo que vem e te impacta. Eu estou falando de algo que chega para você e diz, olha, você que está fazendo isso, você que está fazendo aquilo, você que está fazendo aquilo outro, eu tenho um chamado para você. Eu estou chamando você para me seguir. Eu estou chamando você para andar comigo. Eu estou chamando para você. Você não é para ser mais um no meio da multidão. Eu estou chamando você para andar comigo. Sabe por quê, irmãos? Não é seu pai biológico que chamou você, não. Não foi seu tio nem seu avô. Porque tem uns pais que ficam assim, ó, empurrando os filhos. Porque a gente quer ver os meninos de 18, 20, 50, 40 anos. É nosso papel de pais. Orar por eles, querer trazê-los. Mas eu gostaria que hoje nós, adultos, nós vamos chamar de tutores. Tutores no sentido de estarmos maduros ou mais crescidos espiritualmente. Porque eu me lembro no dia que o Senhor me chamou. Eu ouvi o chamado do Senhor. Eu era espírita. E eu sei perfeitamente quando a voz do Senhor falou comigo. Ele falou comigo e eu entendi que eu precisava seguir o Senhor. Eu não sabia de mais nada, eu não sabia Bíblia. Eu batizei crendo no Espiritismo. Na reencarnação, eu ainda era minha avó quando eu me batizei. Na minha cabeça. Mas eu sabia de uma coisa, Jesus me chamou. Eu agora sou crente. Um mês depois manifestou um monte de demônios na minha família. E eu só falei assim, eu agora sou crente em Cristo Jesus. Eu não tenho mais nada a ver com vocês. Eu sou filha de Deus. Irmãos, eu tive no meu coração essa certeza. Eu me tornei filha de Deus a partir do novo nascimento. Queridos. E Satanás, eu quero que ele ouça o que eu estou falando. Quantos pratos ele já me ofereceu. Quantas barganhas já me foram sugeridas. Mas aquela voz marcou a minha vida.
É o falar do Senhor que marca a sua vida. Você pode ir para os confins da terra. Se o Senhor estiver falando com você, não há retrocesso. Não há retrocesso. Eu me preocupo muito hoje. Uma pessoa está cheia do Espírito, manuseia a Bíblia, de repente vira ateu. Você gera uma toa na vida e continua. Não é? Eu me preocupo com as pessoas que criam no Senhor vivo. Que sabe que Jesus não é nenhuma religião, nem nenhuma filosofia. Ele é o Filho de Deus que se fez carne, veio aqui, porque o pecado entrou em mim. E eu me tornei carnal. E Satanás chegou diante de Deus, apontou o dedo para a cara de Deus e falou: e aí? O homem que você criou para ser sua imagem, conforme a sua semelhança, tornou-se carnal. E agora ele tem uma coisa chamada pecado dentro dele. E a tua palavra na tua lei, porque eu conheci a lei de Deus, já diz que todo aquele que pecar vai morrer. Então esse homem tem que morrer, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus é espírito, não tem como cortar um espírito sem sangue. Deus falou: tudo bem, eu viro carne então. Eu viro carne e eu vou lá, e eu derramo meu sangue para trazer esse homem de volta, porque eu quero esse homem de volta. E ele fez isso. E você creu nisso. De repente, por uma cultura maligna, você deixa de crer nesses valores. No que Jesus fez por você, no que Jesus fez por mim. Irmãos, vamos pensar numa coisa aqui. As redes do Pedro, as redes do André, não é? Muitos jovens, muitos adultos, graças a Deus, né? Nem podemos dar um 10 na educação no Brasil hoje, né? Mas tem muita gente buscando uma formação superior aí. Isso é bom, isso é louvável. Gosto muito da moçada que está aí pagando um preço para estudar, né? Para se profissionalizar, para pós-graduar. Acho isso lindo, dou o maior apoio, acho que deve fazer mesmo. Mas tem muita gente hoje que está pescando uma pós-graduação, está pescando uma autoposição na sociedade, está pescando um alto investimento financeiro, uma alta profissão definida que vai te qualificar, digamos, tranquilidade financeira para você, para sua família. E tem muitas outras coisas que a igreja, o mundo, ou a igreja, os crentes, os filhos de Deus, estão hoje pescando, estão com suas redes aí, lançando. Eu tenho uma coisa para te dizer. Dá uma olhada e pergunta para o Senhor se você não é o peixe, se essas coisas não te pescarem. Porque o mundo tem uma rede. O mundo e o seu sistema tem uma rede. E nos pesca pela necessidade de subsistência. Pela necessidade de ter, de ser e de realizar. E muitas das vezes nós que dizemos andar com o Senhor, em umas dessas aí, às vezes nós estamos pescando aí uma mulher bonita para casar, um homem bonito, né? Estamos indo nas reuniões à procura dessa realização, porque os cultos ou as reuniões evangélicas hoje se tornaram, não é? Aquele negócio assim, eu vou lá para ver fulano, eu vou lá para ver como é que está, eu vou lá passar o cartão, eu vou lá porque tem que ir. Ou eu vou lá, né, conhecer gente nova, né? Deixa eu te contar. As nossas reuniões, ou as reuniões, é para que o Senhor fale para dentro do nosso espírito aquilo que Ele tem para nós. Naquela hora que o Pedro e o André largaram as suas redes, eu fiquei pensando, eu li esse texto hoje, e eu escrevi um negócio aqui. Eu fiquei pensando imediatamente. Eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Irmãos, eles não pararam para fazer conta do que ia ficar para trás. Não pararam. Eles imediatamente seguiram. E os meus artefatos de pesca, quem vai guardar para mim? Sei não. Eu ouvi algo que fala mais alto no meu interior. Nós vamos orar hoje, no nome de Jesus,
para que, se você não tem ouvido esse chamado, que você ouça. Porque disso depende a sua eternidade. Disso depende a sua eternidade. Se você de fato tiver ouvido um chamado com o Senhor, você vai ter uma vida profunda com o Senhor. Mas se você não tiver ouvido esse chamado, você tiver feito uma adesão ao costume dos seus pais, ao costume dos seus avós, você vai levar uma vida tão rasa, mas tão rasa, que na hora que alguém falar isso aqui de você, você pica o pé na jaca. Desculpa a expressão, mas é isso que acontece. Filho, por que você não congrega mais? Ah, eu fiquei muito chateado. Com o quê? Ah, fulano fez isso, Beltrano fez isso. Deixa eu te contar, a igreja não é uma localidade, não é um CNPJ, não é uma placa. Igreja é você e eu, é gente problemática igual você e eu. E nós fomos para Cristo, ouvimos o chamado dele e ele nos colocou juntos. Para que juntos ele tenha liberdade para trabalhar para dentro de nós aquilo que ele é. Você consegue imaginar pegar um pescador, outro pescador, depois pegar uma pessoa, o Mateus, por exemplo, ele era uma pessoa que trabalhava para o governo. Ele trabalhava no governo, ele era uma pessoa que mexia, ele era, vou dizer, a profissão do Maurílio. Na Receita Federal, vamos dizer assim. Trabalhava lá. Você consegue imaginar o nível de cultura? Um é pescador, incauto. O outro é reitor fiscal da Receita Federal. E o Lucas? Médico. Pegou esse monte de gente e foi lá, mas Jesus sentava com esse povo. Esse povo conseguiu andar junto. Todo mundo tinha defeito? Tinha. Deixa eu te contar uma coisa. Quantas vezes o Lucas deve ter olhado para o Pedro e falado assim, que pedrada, hein, colega? Que pedrada. Mas vem cá, você foi chamado, eu também fui. Vamos lá junto. Ele é o mestre. Nós estamos seguindo o mesmo mestre. Eu discordo em gênero, número e grau quando a pessoa diz assim, você é incauto, eu sou muito culto, não dá para andar juntos. Você é incauto ou você é culto, eu sou incauta. Mas nós temos o Espírito e no Espírito é que nós temos unidade. Só é possível viver uma vida de unidade se nós levarmos uma vida no Espírito. Mas nós aprendemos que igreja é igual ônibus, né? Você está no ônibus lotado, alguém entra com CC, tá, o cheirinho não está bom, você puxa a campainha e desce. Não dá para mim, não. Porque esse ônibus está muito apertado. Nossa, essa mulher fala muito alto, está com mau hálito, o cabelo está sujo. Igreja não é ônibus. Você entrou no corpo de Cristo, você tem que ficar. Você foi chamado. Você foi chamado por Deus. Eu fui chamada por Deus. Eu ouvi quando ele falou comigo. Se você quer saber quem mais me decepcionou nesses meus longos anos de vida, que eu me converti, eu ia fazer 15, eu vou fazer 50 em novembro. Não foi o povo lá de fora, não. Foi crente, foi pastor, foi liderança. Sabe por que eu estou de pé até hoje e vou continuar para a glória do Senhor? Porque eu ouvi a voz do Senhor. Eu não desisti de nenhum dos sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Eu não desisti de uma só coisa que o Senhor colocou no meu coração. Sabe por que eu não desisti? Porque eu sei quem me chamou. Eu vejo algumas pessoas enterrando ministérios, enterrando talento, não é? E você sabe por quê? Que o joio nasce do lado do trigo? Porque o joio é ruim, não. O joio nasce do lado do trigo para forçar o trigo a exercer mais as suas faculdades, para aprofundar mais no solo. Por quê? Porque a diferença entre o joio e o trigo é que o trigo, quando está maduro, ele curva. E o joio cresce mais rápido. Então, se ele cresce mais rápido, ele vai cobrir o trigo. Se ele vai cobrir o trigo, ele vai ter dificuldade para amadurecer, ele vai murchar, minguar.
Mas o trigo, na sua natureza de trigo, ele fala, nasceu um joio aqui. E para eu amadurecer, eu vou aproveitar que tem um joio perto de mim e vou aprofundar as minhas raízes. E em vez de crescer para cima, primeiro ele cresce para baixo. Ele aprofunda as raízes e extrai os nutrientes do solo. Pode ter joio de um lado, joio no outro, da frente e atrás. Mas o trigo cresce e ele amadurece e ele curva. Aí vem o Senhor e colhe. Você sabe por que você enfrenta dificuldade? Por que eu enfrento dificuldade? Porque o Senhor, Ele está nos forçando a aprofundar as raízes. Tá, e daí? Por que aconteceu isso? Porque eu estou rasa. Eu tenho que aprofundar as minhas raízes. Nossa, mas justo agora que eu estava cheia de planos. Justo agora que eu pensei que o negócio ia deslanchar. Mas vai. Não, não vai não. Porque na minha primeira tentativa, olha o que já aconteceu. Então para mim não dá. Deixa eu te contar. Para você não dá. Mas para o Senhor dá. O Senhor dá. É o Senhor que nos chamou. Amém ou não? Então, queridos, eu fiquei pensando nisso, né? O Pedro, por mais loquacidade que ele tivesse, ou eloquente que ele fosse, ele não conseguiu, ele ficou paralisado. Eu tenho que largar as redes, eu tenho que largar os artefatos de pesca, eu vou seguir, eu vou caminhar com ele, ele me chamou. Não sei quem vai cuidar desse negócio, não, eu vou. O Senhor espera isso de você e de mim. Não importa como está seu casamento, como está sua família, não importa como estão as suas finanças. Você tem uma digital, somos mais de 8 bilhões de seres humanos, ninguém é igual a você. Nessa noite, individualmente, o Senhor te chama para andar com Ele no lugar e nos lugares altos. E se faz necessário que você ouça-o falar com você. Não olhe para aquela pessoa que diz, olha, mas eu me espelhava naquela pessoa, que ele era uma bênção. Deixa eu te contar, essa pessoa é humana igual a você, pisou na bola. Olha para Jesus. Então, querido, deixa eu te contar uma coisa. Esses dois homens, eles foram dominados pela presença do Senhor. E essa presença faz a diferença. Essa presença muda tudo, né? E eu eu quero, né? Conversar com você que a partir desse momento que você ouve esse chamado, é que começa a sua vida cristã. É a partir desse momento que você ouve esse negócio, é que você vira filho de Deus. Eu sinto muito te informar, mas até então você só era criatura. Vou melhorar a fala. Você era criatura de Deus, consequentemente filho do diabo. E se você não ouvir esse chamado de Deus, você vai continuar consequentemente sendo filho do diabo. Fazendo a vontade do príncipe desse mundo. Aonde que está isso? Efésios capítulo 2. Você está morto espiritualmente. Por isso você ouve todas as vozes, menos a voz de Deus. Mas nessa noite o Senhor fala para você. E Ele fala, eu quero te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Então, eu quero que você caminhe comigo aí. Para 1 Coríntios capítulo 1. Você vai... 1 Coríntios capítulo 1. Quero pedir à equipe que vai ministrar mais uma canção, que ministrou louvor. Vocês devem ter preparado uma outra já, né? Pode vir. Primeiro Coríntios, capítulo 1. Nós vamos pegar aí o versículo 1. E nós vamos caminhar do versículo 1 até o versículo 9. E é muito interessante que você preste muita atenção no que o Paulo falou aqui. Ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Eu vou continuar lendo, mas eu preciso conversar com você apenas uma coisinha sobre esse versículo aí, ou esses versículos que nós lemos.
Eu quero que você pense comigo nesse versículo aí que o Paulo fala, santificados. A palavra aqui é separado. Quando você ouviu essa voz, se você a ouviu, o Senhor estava dizendo assim, olha, eu estou separando você para andar comigo. Ser santo não é ser perfeito, é ser separado. Há um espírito, o seu espírito que te separa. Se você não tiver a marca desse espírito, você vai ter a marca da besta, de acordo com Apocalipse capítulo 13. Quem garante o seu endereço, a chegada? Você é uma carta lida. E o que garante que você vai chegar no endereço é esse selo que é o Espírito. E é esse Espírito que entrou no seu espírito. Se nós não tivermos essa experiência de ouvir esse chamado de Deus, é isso que eu gostaria que você já começasse a pensar aí no seu lugar. Senhor, eu quero ouvir o Senhor me chamar. Se você nunca tiver ouvido, ou se você já tiver ouvido, mas tiver ouvido também, você vai orar. E você vai dizer, Senhor, olha, o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação com a convicção tão grande aqui, ele fala que a igreja, né, ela foi chamada para ser santa. Você se torna igreja no dia que você começa a frequentar uma instituição religiosa. Você se torna igreja no dia que você tem essa experiência de nascer de novo. A partir dessa experiência, você é igreja. E igreja é um negócio que é para ser santo, é para ser separado. Você não é para ser comum, ouviu, como tudo lá fora é. Você é distinto. Para ser mais claro, você acaba se tornando desigual. Desigual por quê? Porque você não faz tudo que os outros fazem. Você não usa tudo que os outros usam. Você não fala tudo que os outros falam. Não é? Por quê? Porque você é igreja. Ah, mas a minha cultura, deixa eu te contar. Quando o Senhor Jesus falou o que é igreja, ele falou de uma coisa chamada reino. E ele falou com aqueles discípulos que decidiram andar com ele. Quando vocês forem orar, orem assim: venha o teu reino. Vir o teu reino é venha o teu governo. Você e eu não podemos sofrer nenhuma influência da cultura mundana. Mas tem um governo celestial que nos governa. A cultura do mundo diz que homem pode fazer isso, mulher pode fazer isso. Mas o que a Bíblia diz que eu posso? Porque a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, no passado, no presente e no futuro. Essa Bíblia aqui, ela continua sendo a palavra de Deus. Lá na China, lá no Japão, eles podem não crer, mas ela é a palavra de Deus. E Deus não vai revogar o que está aqui só porque alguém aprendeu uma cultura diferente. Aqui continua sendo a palavra de Deus. E a bússola da nossa vida é isso aqui. Então o apóstolo Paulo, ele diz: chamados, separados para ser santos. Gosto muito de pensar, né? Estou acabando aqui, viu, Jânio? Espera aí, né? Separados, né? Gosto muito de pensar no versículo 5 aí. Porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Deixa eu contar para você. Talvez a tua intelectualidade, as muitas letras, como o próprio Paulo fala, as muitas letras te deixou louco. Paulo fala isso. Paulo falava 5 idiomas. Um deles era o grego. Era uma pessoa que tinha a cultura mais avantajada na época dele. Mas ele tem uma experiência, e essa experiência foi quando ele foi levado até o terceiro céu. Ele estava na região da Arábia, e o Senhor precisava treiná-lo. E a experiência dele, ele conta aqui no versículo 5, boa parte dela, ele diz: porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Você não vai adquirir conhecimento real de Deus dentro dessa cultura que você pratica. Mas é algo que o Senhor coloca lá no seu espírito. No seu espírito, no momento que você tem intimidade com Ele, em comunhão com Ele. E a igreja precisa viver isso. Eu não posso dizer para você hoje assim: o Senhor está te chamando. Eu posso dizer para você assim: o Senhor está te gritando, cabe você ou não ouvir. Ou o Senhor já te chamou, você ouviu, mas não obedeceu. Porque eu posso gritar, por exemplo, tá o Lorival lá na porta. Eu posso gritar o Lorival assim: Lorival, responde aí, Lorival. Não, responde, só frente e fala: oi. Lorival me ouviu. Você me ouviu, Lorival? Vamos supor, eu chamei o Lorival me ouviu.
E eu falo com o Lorival, vem até aqui. Peraí, pastor, eu já vou. Lorival, oi! Vem cá, Lorival, peraí, pastor. Existem pessoas que são assim. O Senhor está chamando. Você está ouvindo? Mas fala, Deus, peraí. Eu vou depois. Cuidado. Cuidado. Porque muitas das vezes nós ouvimos, mas nós estamos com Deus espera. Quem é você para medir quantos minutos de vida você ainda tem? Não é? E gosto muito do versículo 6, estou encerrando aqui. Testemunho. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a manifestação, essa palavra revelação aqui é a manifestação do Senhor Jesus Cristo. O que o Paulo está falando aqui? O Paulo está falando de uma forma tão maravilhosa no versículo 5, que o 6 é completado pelo 5, que ele está dizendo, olha, o Senhor nesse momento de atividade vai te dar uma capacidade de compreender, porque Ele está despejando sobre você uma coisa chamada dom, que é uma capacidade de compreender, viver e praticar, e viver aqui na terra, aguardando o dia da manifestação dele. Filho, deixa eu só te falar uma coisa, com amor de mãe eu te afirmo isso. O chamado de Deus para a tua vida é para que nunca mais Satanás te engane. É para que você possa ouvir o Pai falar com você. Sabe? E a ovelha conhece a voz do pastor. De pé, eu acho que você ficou sentado muito tempo. Você pode estar de pé agora para dar uma esticada nas canelas. Né? E nós vamos... Eu queria mesmo, assim, que você pegasse esses minutos enquanto os meninos estarão nos conduzindo em um período de adoração ao Senhor. Gostaria muito que você dissesse com as suas palavras ao Senhor. Você está na liberdade do Espírito para dizer, Senhor, eu não me lembro quando eu te ouvi pela última vez. Senhor, eu nunca te ouvi. Irmãos, nunca foi preciso alguém chegar para mim e falar assim, o Senhor manda te dizer. Oh, filha minha, não, nunca foi. Para mim, não. Porque na minha Bíblia está escrito aqui, no versículo 5 e 6, que é uma palavra de enriquecimento do meu espírito, que me leva a ouvir Deus e conhecer o que Ele tem para mim. Eu não preciso estar buscando milhões de coisas para Deus. Eu preciso buscar o Senhor. E Ele vai ministrar. E eu gostaria muito que você nessa noite desse liberdade a esse Espírito. Que você dissesse por Ele, Espírito de vida, conflui agora na minha vida, meu chamado. Eu estou meio perdida, não sei se sou, se não sou. Glória a Deus. Eu estou crescendo, não sou, mas eu gostaria de ser chamado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.